Usei a herança do meu marido para comprar um sítio e fugir de tudo. Então, meu filho me ligou. É para você ficar na garagem? Estou levando minha mulher, os pais dela e uns amigos para aí. Se fizer a gente passar vergonha, eu te interno. Fiquei quieta. Mas quando eles apareceram, se você já passou pela dor de ser traída por quem você mais amava, deixe seu comentário. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Meu nome é Ana. Tenho 60 anos e durante 42 deles fui casada com o amor da minha vida, Roberto. Quando ele faleceu há 6 meses, de um infarto fulminante, senti que uma parte de mim morreu junto. A casa que construímos juntos, tijolo por tijolo, sonho por sonho, virou um museu silencioso da nossa história. Cada canto guardava sua presença. A poltrona, onde ele lia jornal aos domingos, o jardim que cultivávamos juntos, até a xícara dele que eu não conseguia guardar. Passei os primeiros 3 meses apenas existindo. Acordava, olhava para o lado vazio da cama e precisava lembrar a mim mesma de respirar. Meu filho André vinha me visitar às vezes, sempre apressado, sempre com aquele olhar de pena misturado com impaciência. Mãe, a senhora precisa reagir, ele dizia, enquanto checava o celular a cada 5 minutos. Carolina, minha nora, ficava na sala, mal disfarçando o tédio. Mas a vida tem seus jeitos de nos empurrar para frente, mesmo quando a gente só quer parar. Foi o contador de Roberto, seu Martins, quem me ligou pedindo uma reunião urgente. Cheguei ao escritório dele com o coração apertado, pensando em dívidas, problemas, mais dores. O que descobri mudou tudo. Dona Ana, seu Martins disse, colocando uma pasta na minha frente. O Roberto era um homem muito cuidadoso. Ele tinha uma apólice de seguro de vida que manteve em segredo. Não queria preocupá-la com pagamentos mensais, então tirava do dele. Abri a pasta com as mãos tremendo. 1.500.000 reais. Meu Roberto, sempre me protegendo, até depois de partir. Ele me pediu para entregar isso a você pessoalmente, seu Martins continuou, e sua voz estava embargada. Disse que era para a senhora realizar o sonho de vocês dois. O sonho. Nossa fazenda. Durante anos, Roberto e eu planejávamos. Nas noites frias de inverno, deitados na cama, ele desenhava com palavras. Imagina, Ana, uma fazendinha no interior de São Paulo, umas 2 horas daqui, com colinas verdes, um riachinho cortando a propriedade. A gente acorda e vê o sol nascendo entre as árvores. Plantamos nossa própria comida, criamos algumas galinhas, vivemos em paz. Eu fechava os olhos e via tudo. A varanda onde tomaríamos café olhando a natureza, o jardim que eu encheria de flores, a cozinha ampla com aquela janela que ele sempre descrevia. Era nosso plano de aposentadoria, nosso prêmio depois de uma vida inteira de trabalho duro. Mas Roberto se foi antes de vermos esse sonho realizado. Saí do escritório de seu Martins com a determinação queimando no peito como não sentia há meses. Ia realizar nosso sonho. Não por mim apenas, mas por nós dois. Seria meu jeito de mantê-lo vivo, de honrar tudo o que construímos juntos. Nas semanas seguintes, me joguei na busca. Visitei dezenas de propriedades e foi em uma tarde ensolarada de março que encontrei. Ficava em uma cidade pequena, cerca de 2 horas de São Paulo, exatamente como Roberto sempre imaginou. A propriedade tinha 3 hectares, cercados por colinas verdes que pareciam abraçar a terra. Um riacho cortava o terreno, sua água clara cantando sobre as pedras. A casa era modesta, mas perfeita. 3 quartos, uma cozinha espaçosa com aquela janela grande dando para o jardim e uma varanda. Ah, aquela varanda! Coberta, com vista para as colinas, lugar perfeito para um café da manhã ou um pôr do sol. Podia ver Roberto sentado ali, sorrindo para mim. 1 milhão de reais, o corretor disse. É um preço justo pela localização e pelo tamanho da propriedade. Fechei o negócio no mesmo dia. Usei 1 milhão da herança e guardei os 500 mil restantes como Roberto teria feito, sempre pensando no futuro, sempre cauteloso. Quando os documentos foram assinados e as chaves colocadas na minha mão, chorei. Eram lágrimas misturadas. Tristeza, porque Roberto não estava ali comigo, mas também uma alegria profunda, quase infantil. Tinha feito isso.
Nosso sonho estava real, palpável, meu. Passei os dias seguintes organizando a mudança. Não levaria muita coisa. Queria começar de novo, leve, livre. Escolhi alguns móveis, as fotos de família, as roupas de cama que Roberto gostava. Cada caixa que empacotava era um passo em direção à cura. Foi quando liguei para André para contar a novidade. Oi, filho, comecei, e minha voz estava mais animada do que estivera em meses. Tenho uma notícia. Comprei uma fazendinha no interior. Você lembra que eu e seu pai sempre sonhamos com isso? Finalmente consegui realizar nosso sonho. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que achei que a ligação tinha caído. Mãe, a voz dele veio baixa, controlada. Quanto custou essa fazenda? R$1 milhão. Usei a herança do seu pai, aquela apólice de R$1 milhão? A voz dele explodiu no telefone e eu afastei o aparelho do ouvido assustada. A senhora gastou R$1 milhão sem me consultar? André, era meu dinheiro. Seu pai deixou para mim e eu... Seu dinheiro? Ele riu, mas era uma risada fria, sem humor. A senhora tem 60 anos, mãe. 60! Não tem mais capacidade de tomar esse tipo de decisão sozinha. Deveria ter me consultado antes. Eu sou seu filho, sou gerente de uma seguradora, entendo de finanças. Meu coração começou a acelerar. Aquele não era o André que eu conhecia. Ou era? Filho, por favor, entenda. Era um sonho meu e do seu pai. Olha, mãe, vou ser bem claro. A voz dele estava diferente agora. Dura como pedra. Carolina e eu precisamos dessa fazenda no fim de semana. Vou levar ela, os pais dela e alguns amigos. É importante para minha carreira, entende? O pai da Carolina pode me indicar para uma promoção. Mas, filho, eu acabei de comprar. Ainda estou organizando. Mãe, ele me cortou, e o tom fez meu sangue gelar. A senhora vai ficar na garagem. Não quero você circulando pela casa, falando besteira, envergonhando a gente. Carolina está organizando tudo, e a última coisa que precisamos é da senhora dando palpite ou fazendo cena. Fiquei sem palavras. Meu filho, o menino que criei, que amamentei, que protegi de tudo, estava me mandando dormir na garagem da minha própria casa? André, eu... E mais uma coisa. A voz dele estava ainda mais baixa, mais ameaçadora. Se a senhora fizer qualquer coisa para me envergonhar, qualquer coisa mesmo, eu a interno. Existem lugares ótimos para pessoas da sua idade que não conseguem mais cuidar de si mesmas. Entendeu? Como é que você pode... Entendeu? Ele repetiu. Entendi, sussurrei, e minha voz sumiu completamente. Ótimo. Chegaremos sexta-feira à tarde. Deixe tudo arrumado e fique fora da vista. Ele desligou. Fiquei ali, parada no meio da sala de estar da minha antiga casa, o telefone ainda na mão, o mundo girando ao meu redor. Não conseguia processar o que tinha acabado de acontecer. Aquele era meu filho? O mesmo menino que eu consolava quando tinha pesadelos? O mesmo que chorou no meu colo quando levou o primeiro fora da vida? Olhei para a foto de Roberto na estante. Ele sorria para mim, aquele sorriso que sempre me fazia sentir segura, protegida. O que eu faço? Perguntei para a foto, sabendo que não viria resposta. Mas algo dentro de mim, algo pequeno e frágil que eu pensava ter morrido junto com Roberto, começou a se mexer. Uma fagulha de raiva, de indignação. Eu tinha acabado de realizar o maior sonho da minha vida, e meu próprio filho estava me tratando como um estorvo, uma empregada, uma criança incapaz. Dormir na garagem, ficar fora da vista, não envergonhá-lo. Peguei meu celular novamente e marquei a mudança para a fazenda. Iria sim. Mas algo me dizia que esse fim de semana seria diferente de tudo que André estava planejando. A mudança foi rápida. A casa nova tinha móveis básicos deixados pelos antigos donos. Então, levei apenas o essencial. Cheguei na fazenda numa tarde de quinta-feira, um dia antes da chegada de André e sua comitiva. O lugar estava ainda mais bonito do que eu lembrava. O sol da tarde dourava as colinas e o som do riacho era como música. Entrei pela porta principal, minha porta principal, e respirei fundo. Cheirava a madeira, a terra, a recomeço. Passei aquela noite explorando cada canto da propriedade. A garagem onde André tinha me mandado dormir era espaçosa, sim,
mas era uma garagem. Tinha um banheiro pequeno e uma janelinha alta. Era fria, úmida e cheirava a mofo. Era onde meu filho achava que eu deveria ficar. Voltei para a casa principal e entrei no quarto maior, aquele com a janela que dava para as colinas. Deitei na cama que tinha trazido, entre os lençóis que Roberto gostava, e olhei para o teto. Roberto, falei para o silêncio. Nosso filho. O que aconteceu com nosso filho? Mas mesmo enquanto fazia a pergunta, memórias começaram a surgir. André sempre foi difícil. Quando criança, tinha acessos de raiva se não conseguia o que queria. Na adolescência, mentia com facilidade impressionante. Roberto e eu tentávamos corrigir, educar, mas André era esperto. Sabia dizer o que a gente queria ouvir, mostrar remorso quando necessário, fazer promessas que nunca cumpria. É só uma fase, Roberto dizia, sempre querendo acreditar no melhor do filho. Mas agora, deitada naquela casa que meu marido nunca veria, comecei a me perguntar: e se não fosse só uma fase? E se André sempre tivesse sido assim, e nós apenas não queríamos ver? O sono custou a vir, mas quando veio, foi profundo, exausto. Acordei na sexta-feira, com o sol entrando pela janela e o canto dos pássaros. Por um momento abençoado, esqueci tudo. A morte de Roberto, a ligação de André, o medo que estava começando a sentir. Era só eu, a natureza e a paz. Então lembrei. Eles chegariam hoje à tarde. Passei a manhã limpando a casa, preparando os quartos. Minha raiva da noite anterior tinha se transformado em algo diferente. Uma determinação fria, calculada. Ia fazer o que André tinha mandado. Ia ficar quieta, fora da vista. Mas algo em mim, alguma coisa que não sabia que existia, estava acordando. Preparei a garagem também. Levei alguns cobertores, um travesseiro. Se iam me tratar como empregada, que pelo menos a empregada tivesse onde dormir. Eram 3 da tarde quando ouvi os carros chegando. Meu coração disparou. Fui até a janela do quarto e espiei por trás da cortina. 2 carros, um SUV preto, de André, e um sedã prata. Do SUV saíram André e Carolina. Ele estava de calça jeans e camisa polo, óculos de sol, todo pose. Carolina usava um vestido florido e salto alto, completamente inadequado para uma fazenda, mas ela sempre foi assim, mais preocupada em parecer bem do que em estar confortável. Do sedã saíram um casal mais velho, devia ser os pais de Carolina, e outro casal mais jovem, provavelmente os tais amigos importantes. "Olha isso!" ouvi André gritar, abrindo os braços como se fosse dono do lugar. "É tudo nosso, 3 hectares de pura natureza." "Nosso?" A palavra me acertou como um tapa. "Que maravilha, André!" a mãe de Carolina exclamou. "Você sempre teve bom gosto para investimentos." Carolina riu, aquela risada alta e falsa dela. "É um lugar perfeito para relaxar. André sabe escolher as melhores propriedades." Eles falavam como se eu não existisse, como se meu dinheiro, minha herança, meu sonho com Roberto fossem apenas um investimento esperto de André. Vi André olhar para a casa, franzindo a testa. "Mãe, deve estar aqui em algum lugar", ele murmurou para Carolina. "Espero que tenha entendido o recado." "Ela entendeu", Carolina respondeu confiante. "Você foi bem claro." Sim, ele foi. Bem claro. Peguei minha pequena mala, aquela que tinha preparado com minhas coisas essenciais, e saí do quarto. Desci as escadas em silêncio e fui em direção à saída dos fundos, que dava diretamente para a garagem. Foi quando ouvi a porta da frente se abrir. "Mãe?" A voz de André ecoou pela casa. "Mãe, onde você está?" Parei, minha mão na maçaneta da porta dos fundos. "Está vendo? Ela nem está aqui!" Ouvi Carolina dizer irritada. "Depois de tudo que você falou?" "Ela está aqui", André respondeu, e sua voz tinha um tom perigoso. Provavelmente se escondeu quando ouviu a gente chegar. "Mãe." Algo em mim quis abrir aquela porta, entrar, explicar que esta era a minha casa, que eles eram os visitantes, não eu. Mas a ameaça de André ainda ecoava na minha mente. "Eu te interno." Abri a porta devagar e escorreguei para fora, fechando-a silenciosamente atrás de mim. A garagem ficava a uns 20 metros da casa, conectada por uma trilha de pedras. Caminhei rapidamente, sentindo lágrimas quentes escorrendo pelo meu rosto. A garagem estava fria.
Joguei os cobertores no colchonete que tinha preparado e sentei, abraçando meus joelhos. Do lado de fora podia ouvir risadas, conversas animadas, barulho de malas sendo arrastadas. Eles estavam se instalando, na minha casa, no meu sonho. E eu estava ali, escondida como uma criminosa, como um estorvo a ser mantido longe da vista. Foi naquele momento, naquela garagem fria e úmida, que algo dentro de mim quebrou. Ou talvez não tenha quebrado, talvez tenha acordado. Porque enquanto eu estava ali sentada, ouvindo meu filho e sua esposa rirem e se divertirem na casa que eu tinha comprado, com o dinheiro que meu marido tinha deixado para mim, uma pergunta começou a ecoar na minha mente. Por quanto tempo eu ia deixar isso acontecer? Mas o que descobri nas horas seguintes me fez perceber que o plano de André era muito, muito pior do que eu podia imaginar. A primeira noite na garagem foi um inferno silencioso. Não consegui dormir. Cada risada que vinha da casa era como uma agulhada no meu peito. Por volta das 11 da noite, ouvi música, conversas animadas, o tilintar de taças. Estavam fazendo um jantar, uma celebração, na minha casa. Com minha comida, eu tinha deixado a despensa cheia, como uma idiota. Enrolei-me mais nos cobertores, mas eles não aqueciam. Não era o frio físico que me congelava. Era algo muito mais profundo. Era a sensação de ser invisível, descartável, um estorvo na própria vida. Devia ser meia-noite quando finalmente cedi à exaustão e cochilei. Mas foi um sono leve, cheio de pesadelos onde Roberto me chamava, onde eu tentava alcançá-lo, mas ele sumia entre as árvores da fazenda. Acordei com o sol entrando pela janelinha alta da garagem, meu corpo dolorido do colchonete fino. Eram 6 da manhã. A casa estava silenciosa, todos ainda dormindo depois da festa da noite anterior. Espiei pela fresta da porta da garagem. A manhã estava linda, o orvalho brilhando na grama, o riacho cantando sua música matinal. Era tudo que Roberto e eu tínhamos sonhado. E eu estava presa numa garagem, como um segredo sujo. Precisava usar o banheiro. A garagem tinha um banheirinho minúsculo, mas não tinha chuveiro apropriado, só uma torneira e um ralo. Tomei um banho rápido e constrangedor, me vestindo com as roupas limpas que tinha trazido. Meu estômago roncava. Não tinha comido nada desde o almoço do dia anterior. Tinha algumas barras de cereal na minha bolsa. Pensando bem, era quase engraçado como eu tinha me preparado como se fosse acampar na minha própria propriedade. Comi uma barra sentada no colchonete, o gosto de aveia e mel virando cinza na minha boca. Ouvia os primeiros sons da casa acordando. Passos no andar de cima, água correndo, vozes abafadas. Foi então que ouvi a voz de Carolina, alta e clara, vindo da cozinha. A janela da cozinha ficava no lado que dava para a garagem, e estava aberta para arejar a casa. "Você acha que sua mãe está mesmo na garagem?" ela perguntou. "Onde mais estaria?" André respondeu, e ouvi o som de café sendo servido. Deixei bem claro o que esperava dela. "Você foi duro demais ontem à noite", disse uma voz que reconheci como sendo do pai de Carolina, seu Mauro. "Ela é sua mãe, André." "O senhor não entende", André respondeu, e seu tom tinha aquela paciência forçada que ele usava quando achava que estava falando com alguém menos inteligente. "Minha mãe está ficando instável, comprometida. Gastar R$1 milhão numa fazenda sem consultar ninguém? Isso é sinal de demência, seu Mauro. Estou protegendo ela de si mesma." Meu sangue gelou. Demência? Mas ela parecia tão animada quando você contou da fazenda. A mãe de Carolina, Dona Vera, interveio. Disse que era um sonho antigo dela e do Roberto. Exatamente. Carolina pulou na conversa. Um sonho, só que Roberto morreu e agora ela está vivendo numa fantasia. É triste, mas André está certo. Ela precisa de cuidados. Cuidados? O amigo de André, que mais tarde eu saberia que se chamava Rodrigo, perguntou. Tipo um asilo? Houve uma pausa. Eu estava com o ouvido colado na parede da garagem, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles podiam ouvir dali. Estamos avaliando opções, André disse cuidadosamente. Por enquanto, é melhor ela ficar quietinha, longe de decisões importantes. A última coisa que preciso é dela vendendo esta propriedade ou fazendo outra besteira. Mas a fazenda está no nome dela, não está?
Seu Mauro perguntou. Outra pausa, mais longa. Tecnicamente, sim, André admitiu. Mas estou resolvendo isso. Tenho contatos. Um advogado amigo que pode me ajudar a declarar incapacidade mental. Com a idade dela e esse histórico de decisões impulsivas, não será difícil. O mundo parou. Declarar incapacidade mental. Tirar minha fazenda de mim. Me transformar em uma inválida legal, incapaz de tomar minhas próprias decisões. Isso é pesado, André, Rodrigo murmurou. É necessário, André respondeu, firme. Você não viu minha mãe nos últimos meses. Ela está perdida, confusa. Não consegue nem cuidar da casa direito. É meu dever como filho protegê-la, mesmo que isso signifique decisões difíceis. Mentiras. Cada palavra era uma mentira perfeitamente construída. Eu não estava confusa. Não estava perdida. Estava de luto, sim, mas estava começando a me recuperar, a reconstruir minha vida. E ele estava transformando isso em sintomas de demência? E quanto ao dinheiro da venda? Carolina perguntou, e sua voz tinha uma avidez mal disfarçada. Será usado para os cuidados dela. André respondeu rapidamente. Um bom asilo, confortável. O que sobrar? Bem, eu sou o único filho. É natural que fique comigo. André, Dona Vera soou chocada. Isso soa como um filho cuidando da mãe, André a cortou, mas havia aço em sua voz. É exatamente isso que é. Silêncio caiu sobre a cozinha. Eu estava tremendo tanto que precisei me segurar na parede da garagem para não cair. Bem, seu Mauro finalmente disse, e sua voz estava desconfortável. Acho melhor mudarmos de assunto. Vamos aproveitar o dia? A propriedade é realmente linda. Ótima ideia. Carolina se animou artificialmente. Vamos fazer um churrasco à tarde? Tenho certeza que encontramos uma boa churrasqueira por aqui. Eles mudaram de assunto, começando a discutir os planos do dia. Mas eu não conseguia me mexer, colada naquela parede, as palavras de André ecoando na minha cabeça. Declarar incapacidade mental, vender a fazenda, ficar com o dinheiro, um asilo. Meu filho não estava apenas sendo cruel. Ele estava planejando me roubar. Minha herança, minha propriedade, minha liberdade, minha dignidade, tudo. E o pior, ele estava fazendo soar razoável. Um filho preocupado protegendo a mãe senil. Que advogado, que juiz questionaria isso? Mulher de 60 anos, viúva recente, faz compra impulsiva de R$1 milhão. Parecia loucura até para mim quando colocado daquele jeito. Me afastei da parede e sentei novamente no colchonete, minhas pernas fracas demais para me sustentar. Olhei ao redor da garagem, minha acomodação para o fim de semana, e algo dentro de mim começou a ferver. Não, não. Passei 42 anos cuidando da minha família. Criei André com amor, dedicação, sacrifício. Apoiei Roberto em cada decisão, em cada sonho. Trabalhei duro, economizei, fui boa esposa, boa mãe, boa pessoa. E agora meu filho queria me trancar num asilo e roubar tudo que Roberto tinha deixado para mim? Não enquanto eu ainda tivesse um pingo de força no corpo. Vasculhei minha bolsa e peguei meu celular. Tinha trazido o carregador, graças a Deus. Precisava pensar. Precisava ter um plano. Se André estava mesmo procurando um advogado para declarar minha incapacidade, eu tinha que agir rápido. Mas fazer o quê? Eu não conhecia advogados. Não sabia como funcionava esse tipo de processo legal. Era apenas uma senhora de 60 anos que nunca tinha precisado se defender de nada mais sério que uma conta de luz errada. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos em pânico. Primeiro, eu precisava de provas. Se fosse a polícia ou a um advogado dizendo que meu filho queria me declarar incapaz, sem evidência, eu pareceria exatamente o que André estava dizendo que eu era. Uma senhora idosa, paranoica, perdida. Segundo, eu precisava proteger minha propriedade. Se André realmente tinha contatos que podiam me declarar incapaz, precisava agir antes que isso acontecesse. Terceiro, eu precisava entender até onde ia esse plano. Ele estava só sendo cruel e ganancioso, ou havia algo mais? Foi pensando nisso que lembrei de algo. Roberto tinha um escritório em casa, um pequeno cômodo onde guardava documentos importantes. Quando empacotei para a mudança,
Trouxe todas aquelas caixas sem revisar o conteúdo. Estava com tanta pressa, tão mergulhada na dor, que apenas joguei tudo no caminhão de mudança. Essas caixas estavam aqui, na garagem, num canto. Eu as tinha trazido porque não sabia o que mais fazer com elas. Me levantei e fui até as caixas. Eram 5, todas etiquetadas com a letra de Roberto. Documentos pessoais, imposto de renda, bancos, seguros, confidencial. Confidencial? Eu não lembrava dessa caixa. Ou lembrava, mas nunca tinha prestado atenção. Roberto sempre cuidou da parte burocrática da nossa vida. Eu confiava nele completamente. Puxei a caixa e abri. Dentro havia pastas organizadas. A primeira que peguei tinha extratos bancários, nada de muito interessante. A segunda tinha apólices de seguros antigas, já vencidas. A terceira pasta me fez parar. Estava etiquetada apenas com um A, a letra do nome do meu filho. Abri com as mãos tremendo. Dentro havia impressões de e-mails, dezenas deles. Todos de André para Roberto, todos sobre dinheiro. Pai, preciso de 5.000 reais para cobrir umas contas. Prometo devolver mês que vem. Pai, surgiu uma emergência. 8.000 reais seria suficiente. É só um empréstimo. Pai, você não vai me ajudar? Depois de tudo que fiz por vocês? Pai, Carolina está ameaçando me deixar se eu não resolver minhas dívidas. 15.000 reais. É a última vez, eu juro. Minha visão ficou turva. Continuei folheando e os valores só aumentavam. 20.000 reais. 30.000 reais. Em um e-mail particularmente violento, André ameaçava Roberto. Se você não me der esse dinheiro, vou contar para a mãe sobre aquele problema no escritório. Acho que ela ficaria interessada em saber. Que problema? Que chantagem era essa? No fundo da pasta, encontrei uma folha com a letra de Roberto. Era uma lista, meticulosamente mantida. Empréstimos para André, não devolvidos. Janeiro 2018, 5.000 reais. Março 2018, 8.000 reais. Junho 2018, 15.000 reais. A lista continuava, mês após mês, ano após ano. No final, Roberto tinha feito uma soma. Total emprestado, 242.000. Total devolvido, 0 reais. 242.000 reais. Meu filho tinha extorquido 242.000 reais do pai nos últimos 5 anos. Mas havia mais. Na última página da pasta, encontrei uma carta. Não era endereçada a ninguém, mas reconheci imediatamente a letra de Roberto. Estava datada de 2 semanas antes de sua morte. Ana, se você está lendo isso, significa que parti antes de ter coragem de te contar pessoalmente. Perdoe-me por ser covarde. Nosso filho não é quem pensamos que é. Há anos ele vem me extorquindo dinheiro. Começou pequeno, sempre com desculpas convincentes, sempre prometendo devolver. Mas as quantias foram crescendo, e as ameaças também. Há 3 anos, cometi um erro no trabalho. Foi sem querer, mas resultou em uma perda significativa para a empresa. André descobriu, não sei como, e ameaçou me expor se eu não o ajudasse financeiramente. Eu estava perto da aposentadoria, Ana. Não podia perder tudo por causa de um erro. Então paguei, e continuei pagando. Cada vez que eu achava que tinha acabado, ele voltava com uma nova emergência, uma nova ameaça velada. Guardei todas as provas, porque sabia que um dia você precisaria delas. Não tive coragem de te contar enquanto estava vivo. Você ama nosso filho tanto e eu não queria partir te deixando com esse fardo. Mas também não podia deixar você desprotegida. Ana, meu amor, se você está lendo isso, significa que algo aconteceu comigo. E eu tenho medo do que André fará com você. Use essas provas. Proteja-se. Não deixe nosso filho destruir você como ele quase me destruiu. Aquela apólice de seguro que fiz foi minha forma de garantir que você tivesse recursos que André não pudesse tocar. O seu Martim sabe que deve entregar o dinheiro diretamente a você, sem que André saiba. Mas tenha cuidado. Nosso filho é mais perigoso do que parece. Ele é calculista, manipulador, e acredita genuinamente que tem direito ao que não é dele. Eu te amo, Ana. Sempre amei. Perdoe-me por não ser mais forte. Seu Roberto. As lágrimas escorriam pelo meu rosto,
caindo sobre a carta, borrando algumas palavras. Mas eu já tinha lido o suficiente. Roberto sabia, sempre soube, e sofreu em silêncio para me proteger. E eu tinha deixado André me mandar para uma garagem. Tinha aceitado ser tratada como lixo. Tinha quase acreditado que talvez ele estivesse certo, que talvez eu estivesse velha demais, confusa demais, incapaz demais. Olhei novamente para a carta, para as provas dos empréstimos, para a meticulosa documentação que Roberto tinha mantido. Meu marido tinha me deixado uma herança muito maior que dinheiro. Ele tinha me deixado a verdade. E a verdade era uma arma. Ouvi passos do lado de fora da garagem. Rapidamente, guardei tudo de volta na caixa e a empurrei para o canto, cobrindo com um cobertor velho. A porta da garagem se abriu e André apareceu, os óculos de sol ainda no rosto mesmo na sombra da garagem. "Mãe", ele disse, e seu tom era de falsa preocupação. "Dormiu bem?" Olhei para meu filho. Realmente olhei. E pela primeira vez em 60 anos, vi quem ele realmente era. "Bem o suficiente", respondi, e minha voz saiu mais firme do que esperava. Ele franziu a testa, surpreso com meu tom. "Trouxe café da manhã para você", disse, estendendo uma sacola plástica. "E água, não queremos que passe necessidade." Peguei a sacola sem dizer nada. Dentro tinha um pão francês seco e uma garrafa de água morna. Enquanto a cozinha da casa estava cheia de sucos frescos, frutas, café recém-passado. "Obrigada", forcei as palavras. André ficou ali parado, como se esperasse algo mais. Quando não veio, ele deu de ombros. "Vamos passar o dia explorando a propriedade. Fique aqui, ok? Não queremos incidentes." "Pode deixar." Ele me estudou por mais um momento, então virou e saiu, fechando a porta atrás de si. Esperei até ter certeza de que ele tinha ido embora. Então tirei a caixa confidencial de volta do esconderijo. Passei as próximas horas lendo cada documento, cada e-mail, cada evidência que Roberto tinha cuidadosamente preservado. Meu marido tinha sido metódico, preciso. Tinha datas, valores, contextos. Tinha até printado algumas conversas de WhatsApp onde André era particularmente ameaçador. Mas foi o que encontrei no fundo da caixa que me fez entender a verdadeira extensão do plano de André. Era um prospecto de um lar de repouso solar dourado. Parecia chique nas fotos, mas quando li as avaliações impressas que Roberto tinha anexado, meu sangue gelou. Negligência sistemática. Pacientes dopados o tempo todo para não darem trabalho. Roubo de pertences dos residentes. Mortes suspeitas não investigadas. E no canto da primeira página, uma anotação na letra de Roberto. André mencionou este lugar 3 vezes. Disse que resolve problemas. Preço, 8.000 mês. 8.000 reais por mês. Durante quanto tempo? Até o dinheiro da venda da fazenda acabar? Até eu, convenientemente, morrer de negligência? Meu filho não estava apenas planejando me roubar. Ele estava planejando me matar. Talvez não fisicamente, não de forma que deixasse marcas, mas me colocar naquele lugar, drogada, esquecida, roubada, negligenciada até a morte. Era assassinato do mesmo jeito. Sentei no colchonete, aquelas páginas espalhadas ao meu redor, e pela primeira vez em 6 meses, desde a morte de Roberto, não senti vontade de chorar. Senti vontade de lutar. Peguei meu celular. Ainda tinha bateria, tinha internet, o sinal era fraco, mas funcionava. Comecei a pesquisar. Advogados especializados em direito de família. Processos de interdição e como contestá-los. Meus direitos como proprietária. Como fazer uma denúncia de abuso financeiro contra idosos. Horas se passaram. Lá fora, ouvia o grupo de André rindo, curtindo o churrasco, aproveitando minha propriedade como se fosse deles. Mas eu não sentia mais raiva. Ou talvez sentisse, mas era uma raiva fria, focada, produtiva. André achava que eu era uma velhinha indefesa, confusa, fácil de manipular. Achava que bastava me mandar para uma garagem, me ameaçar com um asilo, e eu simplesmente aceitaria meu destino. Ele não sabia que Roberto tinha me armado. Não sabia que eu tinha todas as provas de suas extorsões. Não sabia que eu tinha documentação suficiente para provar que ele era o problema, não eu.
E ele definitivamente não sabia o que uma mulher de 60 anos, que passou a vida inteira cuidando de outros, era capaz de fazer quando finalmente decidia cuidar de si mesma. Enquanto o sol começava a se pôr sobre as colinas da minha fazenda, pintando o céu de laranja e rosa, fiz uma promessa silenciosa para Roberto, para mim mesma. André não ia ganhar. Não desta vez. Não nunca mais. Mas antes de poder agir, precisava saber tudo. Precisava entender a extensão completa do plano dele, cada peça do quebra-cabeça. E foi exatamente o que comecei a descobrir quando, naquela noite, ouvi uma conversa que revelaria o quão profunda era a podridão. A noite caiu sobre a fazenda, trazendo com ela um frio úmido que penetrava até os ossos. Da garagem, eu podia ver as luzes da casa acesas, ouvir música, risadas. Eram quase 8 da noite, e pelo cheiro que vinha da cozinha, estavam preparando o jantar. Ninguém veio me trazer comida. Comi outra barra de cereal e bebi água da garrafa que André tinha trazido pela manhã. Meu estômago roncava, mas a fome física era irrelevante perto da fome por respostas que me consumia. Passei o resto da tarde revisando cada documento da caixa de Roberto, mas havia algo me incomodando. A carta dele mencionava que André descobriu sobre o erro no trabalho. Como? Roberto era meticuloso, discreto. Como André tinha descoberto algo que nem eu sabia? Peguei meu celular, ainda tinha 43% de bateria, e comecei a vasculhar as mensagens antigas entre mim e André. Procurava por qualquer coisa que parecesse estranha, qualquer indício de manipulação que eu tivesse perdido na época. Foi então que encontrei. 3 anos atrás, André tinha me ligado, preocupadíssimo. Mãe, o pai está bem? Ele parece estressado. Eu tinha respondido que sim, que Roberto estava apenas cansado do trabalho. André insistiu. Tem certeza? Ele não mencionou nenhum problema? Na época, achei que era um filho carinhoso se preocupando com o pai. Agora, via claramente. André estava pescando informação, tentando descobrir se Roberto tinha me contado sobre o tal erro. Mais abaixo nas mensagens, outra. Mãe, o pai comentou algo sobre se aposentar mais cedo? E outra. Ele anda recebendo ligações estranhas do trabalho? André não tinha descoberto sobre o erro de Roberto por acaso. Ele estava ativamente caçando vulnerabilidades, procurando por alguma alavanca, alguma fraqueza que pudesse explorar. Meu filho era um predador, e eu tinha sido cega demais para ver. Por volta das 9 da noite, a música na casa aumentou. Ouvi Carolina dar uma risada alta, seguida por palmas. Devia estar animada com a bebida. Aproveitei o barulho para me aproximar da casa. A garagem tinha uma porta lateral que dava para os fundos da propriedade. Saí silenciosamente e contornei a casa pelas árvores, mantendo-me nas sombras. A varanda, onde Roberto e eu planejávamos tomar café juntos, estava iluminada por luzes de Natal. Quando eles tinham tempo de colocar isso? E o grupo estava lá, todos com taças de vinho. Me posicionei atrás de um arbusto grande, perto o suficiente para ouvir, escondida o suficiente para não ser vista. Um brinde, ouvi seu Mauro dizer, levantando sua taça. A esta propriedade maravilhosa e ao jovem empreendedor que teve a visão de adquiri-la. Ao André, todos repetiram. Minha propriedade, meu dinheiro, minha visão. E estava sendo brindada como se fosse conquista dele. Ah, seu Mauro, André disse com falsa modéstia. Foi só uma questão de estar no lugar certo na hora certa. A propriedade estava subvalorizada, e eu vi o potencial. Subvalorizada? Rodrigo, o amigo, perguntou. Você falou que pagou quanto mesmo? Houve uma pausa breve. 800 mil, André respondeu. 800? Eu tinha pagado 1 milhão. Ótimo negócio, seu Mauro assobiou. Com um pouco de trabalho, pode facilmente valer 1,5. Esse é o plano. Carolina se juntou e sua voz estava arrastada pela bebida. Vender e usar o lucro para... bem, para outros investimentos. E sua mãe? Perguntou Dona Vera, a mãe de Carolina. Sua voz tinha um tom de desconforto. Ela ficará onde quando vocês venderem? Já conversamos sobre isso, mãe, Carolina respondeu, irritada. A Denana vai para um lugar onde pode receber cuidados apropriados.
É o melhor para ela. Mas ela não parece precisar de cuidados, Dona Vera insistiu. Quando a conheci no aniversário de André, ela estava perfeitamente lúcida. Isso foi há 2 anos. André interviu rapidamente. Ela deteriorou muito depois da morte do meu pai. É triste, mas é a realidade. Mentiras. Cada palavra era uma mentira tão natural que até eu teria acreditado se não soubesse a verdade. Quando vocês planejam fazer essa transição? Seu Mauro perguntou. Em breve, André respondeu. Meu advogado está preparando a papelada. Questão de semanas. Semanas. Eu tinha semanas antes de perder tudo. Parece rápido, Rodrigo observou, e havia algo em seu tom que não conseguia identificar. Suspeitade? Preocupação? Quanto mais rápido, melhor, Carolina disse. Para o bem de todos, principalmente da Ana. Não é gentil deixá-la neste estado de confusão. Ela parecia confusa esta manhã, André concordou. Quando tentei explicar os planos do dia, ela mal me respondia. Só ficou olhando para mim com aquela expressão vaga. Eu não tinha ficado vaga. Tinha ficado horrorizada, descobrindo que meu filho estava planejando me roubar. Mas claro que ele interpretaria meu choque como confusão senil. Mesmo assim, Dona Vera continuou, e eu comecei a gostar da mulher. Me parece muito repentino. Não seria melhor dar mais tempo? Consultar outros médicos? Ela ao menos sabe destes planos? Mãe, por favor, Carolina cortou, sua voz agora claramente irritada. André sabe o que é melhor para a própria mãe. Você não a conhece, não viu o que nós vimos. Só acho que... Chega! Carolina bateu a taça na mesa, fazendo todos pularem. Desculpe, mas estou cansada de ser questionada. André está fazendo o que precisa ser feito. É difícil, é doloroso, mas é necessário. Ou você acha que deixaríamos uma senhora de 60 anos morar sozinha numa fazenda no meio do nada? O silêncio que se seguiu foi pesado. Tem razão, seu Mauro finalmente disse, mas sua voz não tinha muita convicção. Desculpe-nos, André. É um assunto delicado. Eu entendo, André respondeu, e consegui ver seu sorriso charmoso mesmo de onde estava. Vocês se importam, e isso é bonito. Mas confiem em mim. É o melhor para minha mãe. Mudando de assunto, Rodrigo interveio, claramente desconfortável. Vocês viram aquele riacho? É lindo. Pensei que poderíamos pescar amanhã. A conversa derivou para tópicos mais leves, mas eu já tinha ouvido o suficiente. Recuei para as sombras e voltei para a garagem, meu coração batendo forte. André estava mentindo sobre o preço da fazenda. Por quê? Para impressionar o sogro? Ou havia algo mais? E ele tinha um advogado preparando papelada. Semanas. Talvez dias. Precisava agir mais rápido do que pensava. De volta à garagem, voltei às caixas de Roberto. Tinha que haver mais, algo que eu estava perdendo. Abri a caixa marcada seguros e comecei a revisar cada documento. Foi quando encontrei uma apólice de seguro antiga, do tempo em que André era criança, seguro de vida familiar padrão. Mas grampeado a ela, havia uma correspondência entre Roberto e o corretor de seguros, datada de 1 ano atrás. Senhor Roberto, conforme solicitado, cancelei a apólice de seguro de vida do seu filho, André Silva, que o listava como beneficiário. Entendo que esta foi uma decisão difícil, mas como discutimos, dadas as circunstâncias, era prudente. O senhor agora é o único beneficiário da apólice de vida da senhora Ana, conforme sua instrução. No caso improvável de algo acontecer com ela antes do senhor, os fundos irão para a instituição beneficente que indicou. Espero que nunca precise usar estas apólices. Força nestes tempos difíceis. Meu sangue gelou. Roberto tinha removido André como beneficiário. Tinha feito questão que, se algo acontecesse comigo, André não recebesse nada. Por que Roberto faria isso? A não ser que ele achasse que André poderia me fazer mal. Com as mãos tremendo, vasculhei mais. No fundo da caixa, encontrei um envelope amarelo, selado. Estava endereçado a mim, com a letra de Roberto. Para Ana. Abrir apenas em emergência. Esta era uma emergência. Rasguei o envelope. Dentro havia outra carta e um pendrive. Ana.
Se você está abrindo isso, as coisas chegaram onde eu temia que chegariam. No pendrive, há gravações. Há 6 meses, comecei a desconfiar que André estava planejando algo além das extorsões. Ele começou a fazer perguntas sobre você, sua saúde mental, se você estava tomando algum remédio, se eu achava que você conseguiria viver sozinha se algo acontecesse comigo. Coloquei um gravador no telefone do escritório. Consegui capturar 3 ligações onde André discute com alguém, não consegui identificar, sobre como acelerar o processo e garantir o acesso aos fundos. Ana, nosso filho está planejando algo terrível. Não tenho provas concretas do que, mas meu instinto grita que você está em perigo. Use estas gravações. Vá à polícia. Procure um advogado. Não confie em André, não importa o que ele diga. E Ana, tome cuidado com o que você come ou bebe quando estiver perto dele. Eu sei que soa paranoico, mas apenas tome cuidado, por favor. Seu Roberto, que sempre te amará. Minha visão ficou embaçada. Roberto tinha morrido tentando me proteger. Até seus últimos momentos, estava pensando em mim, me guardando, me armando para uma guerra que eu nem sabia que estava lutando. Procurei meu laptop na minha bagagem. Tinha trazido pensando que poderia usá-lo para entretenimento durante a visita de André. Liguei e inseri o pendrive. Havia 3 arquivos de áudio, todos datados do ano anterior. Abri o primeiro com as mãos tremendo. A qualidade não era ótima. Roberto claramente tinha usado algum gravador caseiro, mas era audível. A voz de André. Não pode demorar muito mais. Ele tem 65 anos, não é imortal. Voz desconhecida. Estas coisas levam tempo. Não pode parecer suspeito. André. E o plano B? Voz desconhecida. Possível, mas mais arriscado. Precisaríamos de acesso regular. André. Eu posso conseguir isso. Quanto tempo depois da administração? Voz desconhecida. Depende da dosagem. Pode ser dias, pode ser semanas. Sintomas começariam a aparecer gradualmente. Confusão, perda de memória, desorientação. Perfeito para o que você precisa. Meu estômago revirou. Eles estavam falando sobre drogar alguém. Sobre mim? Não, espera. Roberto ainda estava vivo quando isso foi gravado. Eles estavam falando sobre Roberto. Passei para a 2ª gravação, meu coração batendo tão forte que achei que fosse explodir. André. Não funcionou, ele está bem demais, alerta demais. Voz desconhecida. Eu avisei que não era garantido. O corpo dele pode ter resistência. André. Então que seja. Vou ter que esperar a natureza seguir seu curso. Mas quando for a vez dela, não pode haver erros, entendeu? Ela é mais velha, mais frágil. Será mais fácil. Ela. Eu. Meu filho tinha tentado drogar o pai. E quando não funcionou, decidiu esperar ele morrer naturalmente para então vir atrás de mim. A 3ª gravação era mais recente. Apenas 3 meses antes da morte de Roberto. André. Ele está me enrolando com o dinheiro. Acho que desconfiou. Voz desconhecida. Então, você precisa agir rápido quando ele partir. Garanta acesso aos fundos dela imediatamente. Se ela fizer testamento ou algo assim, você está ferrado. André. Ela não é esperta o suficiente para isso. Sempre deixou meu pai cuidar de tudo. Quando ele se for, ela vai estar perdida, vulnerável. Será fácil convencê-la a assinar o que eu precisar. Voz desconhecida. E se ela resistir? André. Então usamos o remédio. Algumas semanas de tratamento, ela estará confusa o suficiente para ser declarada incapaz. Vendo a propriedade, fico com o dinheiro, e ela vai para um lugar onde não será problema. Voz desconhecida. E depois? André riu. Foi uma risada baixa, cruel, que eu nunca tinha ouvido antes. Depois? Acidentes acontecem em asilos o tempo todo, especialmente com pacientes sedados demais para ter cuidado. Overdose acidental de medicação, queda, pneumonia por negligência. Ninguém questiona muito quando é uma senhora idosa num asilo barato. A gravação terminou. Eu estava tremendo tanto que mal conseguia segurar o laptop. Tudo o que Roberto tinha suspeitado, tudo o que eu tinha medo de acreditar, estava ali, na voz do meu próprio filho, admitindo que tinha planejado não apenas roubar, mas matar o pai.
E quando isso não funcionou, esperou ele morrer naturalmente para então vir atrás de mim. André não era apenas ganancioso, não era apenas cruel, era um assassino em potencial. Olhei para a garrafa de água que ele tinha me trazido pela manhã. Ainda estava meio cheia. Tinha bebido dela durante o dia, sem pensar duas vezes. Será que já tinha começado? Será que já estava me drogando? Joguei a garrafa no lixo, meu estômago embrulhado. Precisava de ajuda. Não podia lutar contra isso sozinha. Mas quem acreditaria em mim? Uma senhora de 60 anos acusando o próprio filho de tentar matá-la? Com gravações de qualidade duvidosa que podiam ter sido editadas? Precisava de mais. Precisava de evidência fresca, incontestável. Foi então que tive uma ideia. Se André e Carolina estavam realmente planejando me drogar, precisariam trazer os remédios. E se estavam planejando fazer isso durante este fim de semana, para me fazer parecer confusa na frente dos sogros e amigos, então os remédios já deviam estar aqui. Esperei até a música na casa silenciar, até as luzes começarem a se apagar. Devia ser meia-noite. Dei mais meia hora, só para garantir que todos estivessem dormindo. Então, armada apenas com meu celular como lanterna e uma coragem que eu não sabia possuir, saí da garagem. A casa estava escura e silenciosa. A porta dos fundos, aquela da cozinha, estava destrancada. Afinal, quem trancariam as portas no meio do nada, longe de tudo? Entrei silenciosamente. A cozinha ainda cheirava a churrasco e vinho. Havia louça na pia. Claro, ninguém tinha se preocupado em limpar. Passei pela cozinha em direção aos quartos. Precisava encontrar o quarto onde André e Carolina estavam dormindo. Subir as escadas era arriscado. A madeira velha poderia ranger. Mas não tinha escolha. Cada degrau era uma agonia. Eu me movia em câmera lenta, testando cada tábua antes de colocar meu peso. Lembrei de todas as vezes que fiz isso quando André era bebê, e eu não queria acordá-lo. A ironia da situação não passou despercebida. No andar de cima, havia 3 portas. 2 estavam abertas. Consegui ver os sogros de André em uma, e Rodrigo com sua esposa na outra. A terceira porta estava fechada. André e Carolina. Coloquei o ouvido na porta. Roncos suaves, bem drogados pelo vinho, provavelmente. A maçaneta girou silenciosamente. Entrei. O quarto estava escuro. Apenas a luz da lua entrando pela janela. Podia ver as formas de André e Carolina na cama, completamente adormecidos. Sobre a cômoda, vi a mala de viagem deles, ainda parcialmente desfeita. Me aproximei, cada passo medido, controlado. Abri a mala. Roupas, produtos de higiene, os óculos de sol caros de Carolina e, no fundo, uma nécessaire. Abri. Produtos de beleza, remédios comuns, ibuprofeno, antiácido e uma caixinha sem rótulo. Peguei a caixinha. Dentro havia um frasco de comprimidos. Não tinha etiqueta da farmácia, nenhuma indicação do que era. Apenas comprimidos brancos pequenos. Usei meu celular para tirar fotos. Do frasco, dos comprimidos, de tudo. Foi quando ouvi. André? Carolina estava se mexendo na cama. Congelei. Que horas são? Ela murmurou, ainda meio dormindo. 4 da manhã, vai dormir. André respondeu, igualmente sonolento. Eu estava a 3 metros deles, com um frasco de medicação suspeita na mão, no quarto deles, no meio da noite. Se me vissem, não haveria explicação plausível. Tá quente, Carolina reclamou se virando. Seu movimento fez a cama ranger. André resmungou algo e eu vi sua mão se mover em direção ao abajur. Ele ia acender a luz. Me movi por puro instinto. 3 passos rápidos e silenciosos até a porta, então me joguei para trás dela, ficando entre a porta e a parede, escondida. A luz acendeu. Por que você acendeu? Carolina reclamou. Achei que tinha ouvido algo. Meu coração estava batendo tão alto que tinha certeza de que eles podiam ouvir. É uma casa velha, Carolina resmungou. Faz barulho. Acho que sim. Silêncio. Eu mal ousava respirar. Anda, apaga e vem dormir. A luz apagou. Ouvi André se acomodar de novo na cama. Esperei. 5 minutos. 10. Até os roncos voltarem. Então, com o frasco ainda na mão, saí do quarto. Descer as escadas foi ainda mais difícil.
Minhas pernas tremiam, meu coração ainda disparado da quase descoberta. Mas consegui. De volta à garagem, colapsase no colchonete, o frasco de comprimidos na minha mão tremendo. Tinha evidência, tinha gravações, tinha documentação financeira, tinha tudo o que precisava para destruir os planos de André. Mas agora precisava de algo mais. Precisava de testemunhas. Precisava que os sogros dele, os amigos dele, vissem quem ele realmente era. Porque não bastava me proteger. Não bastava sobreviver. André precisava ser exposto. Precisava enfrentar consequências. Precisava pagar pelo que fez com Roberto, pelo que tentou fazer comigo. E eu tinha exatamente 1 dia e meio para arquitetar como fazer isso acontecer. Enquanto os primeiros raios de sol começavam a pintar o céu, liguei meu celular e comecei a pesquisar. Advogados, laboratórios que faziam análise de substâncias, gravadores discretos que eu pudesse comprar numa cidade próxima. André achava que tinha me acuado, que tinha me neutralizado, que tinha me transformado numa vítima indefesa escondida numa garagem. Ele não fazia ideia de que tinha acabado de acordar um leão. E leões não perdoam. Mas o que aconteceu nas horas seguintes revelaria algo ainda mais chocante. Algo que me faria perceber que o mal de André era ainda mais profundo do que eu imaginava. O sábado amanheceu ensolarado, zombando da escuridão que eu carregava no peito. Não tinha dormido. Como poderia depois de tudo que descobrira? Sentada no colchonete da garagem, cercada pelas evidências do mal que meu filho planejava, fiz um inventário mental do que tinha. 1. Gravações de Roberto provando que André planejava drogar o pai. 2. Documentação de 242 mil reais em extorsão. 3. Um frasco de comprimidos suspeitos. 4. Fotos de tudo. 5. A carta de Roberto. Mas eu também sabia que isso não seria suficiente. Gravações antigas podiam ser questionadas. Extorsão era difícil de provar se Roberto não tinha feito denúncia em vida. E o frasco de comprimidos? André poderia alegar que era para Carolina que eu tinha roubado, que estava paranoica. Precisava dele confessando. Agora, com testemunhas. Eram 6 da manhã quando ouvi passos se aproximando da garagem. Me levantei rapidamente, escondendo tudo embaixo dos cobertores. A porta se abriu. Era André, com uma sacola na mão. "Bom dia, mãe", ele disse, entrando sem pedir licença. "Trouxe café da manhã." Olhei para ele. Realmente olhei. Mesmo sabendo o que sabia, era difícil conciliar este homem, com seu sorriso matinal e gestos aparentemente carinhosos, com o monstro das gravações. "Obrigada", consegui dizer. Ele colocou a sacola na única mesinha que havia na garagem. Trouxe pão de queijo quentinho, suco de laranja, até um pedaço de bolo. A Carolina fez ontem à noite. Por que ele estava sendo gentil? Será que... Olhei para a comida. Será que já começou? Será que já estava drogada? "Não está com fome?" ele perguntou, notando minha hesitação. "Ainda estou acordando." "Ah, sim, claro." Ele olhou ao redor da garagem, franzindo o nariz. "Não é o mais confortável, né? Mas é só por hoje. Amanhã todo mundo vai embora, e aí podemos conversar sobre... Bem, sobre o futuro. O futuro. Meu internamento. Minha morte lenta num asilo de negligência." "Sobre isso", comecei, testando as águas. "Que tipo de futuro você está pensando?" André puxou um banco velho que estava num canto e sentou, seus cotovelos nos joelhos, numa postura de falsa intimidade. "Mãe, eu sei que tem sido difícil desde que o pai se foi. E eu sei que comprar esta fazenda pareceu uma boa ideia na hora, um jeito de se conectar com as memórias dele." "Não pareceu uma boa ideia", corrigi. "Foi uma boa ideia. Era nosso sonho." "Era", ele enfatizou. "Do pai. Mas o pai se foi, mãe. E você... Você não está em condições de manter um lugar assim sozinha." "Não estou sozinha. Estou bem." "Está?" Ele inclinou a cabeça, me estudando como um cientista estudaria uma cobaia. "Mãe, você gastou R$1 milhão sem consultar ninguém. Isso não é normal. Não é saudável. Era meu dinheiro. É seu dinheiro." Ele concordou pacientemente, como se estivesse falando com uma criança. "Mas quando pessoas da nossa idade começam a tomar decisões impulsivas, grandes decisões financeiras sem pensar direito, isso pode ser sinal de... Bem,
de declínio cognitivo. Lá estava, a acusação velada de demência. Não tenho declínio nenhum, falei firmemente. Realizei um sonho, ponto. Ok. Ele levantou as mãos em rendição falsa. Não vamos discutir isso agora. O importante é que estou aqui para te ajudar. Tenho contatos, mãe. Lugares onde você pode ficar, receber cuidados apropriados. Você quer me internar, cortei. Não era pergunta. Ele pausou, então suspirou. Não é internamento. São comunidades de repouso, lugares bonitos, com pessoas da sua idade, atividades, enfermeiros 24 horas. Você ficaria bem cuidada. Enquanto você vende minha fazenda e fica com o dinheiro. O ar entre nós mudou. Vi algo passar pelos olhos dele. Raiva, talvez, ou frustração por eu não estar seguindo o script que ele tinha preparado. É sobre isso? Ele perguntou, e sua voz tinha um tom ferido. Você acha que eu quero o seu dinheiro? Quero. Mãe. Ele se levantou, passou a mão pelo cabelo. Você me ofende. Sou seu filho. Estou tentando te proteger e você me acusa de... De quê? De querer te roubar? Não são meus 242 mil, falei. As palavras saindo antes que eu pudesse pensar. André congelou. O quê? Os 242 mil reais que você extorquiu do seu pai nos últimos 5 anos. O silêncio que se seguiu foi total. Até os pássaros lá fora pareceram parar de cantar. Eu... Não sei do que você está falando, André finalmente disse, mas sua voz estava diferente, cautelosa, calculista. Seu pai guardou tudo, cada e-mail, cada pedido, cada ameaça. Tenho todos os documentos. Vi quando a máscara dele caiu. Por apenas 1 segundo, vi o verdadeiro André, os olhos frios, duros, furiosos. Então a máscara voltou, mas agora eu conhecia o monstro por trás dela. Então era isso. Ele disse baixinho. O velho estava te preparando. Ele estava me protegendo. Te protegendo? André riu, mas era uma risada amarga. De quê? De mim? Eu sou seu filho. Você estava planejando me drogar, atirei. Assim como tentou drogar seu pai. Dessa vez, a pausa foi ainda mais longa. Quando André falou, sua voz estava perigosamente baixa. Você não sabe do que está falando. Tenho as gravações. Gravações? Ele deu um passo na minha direção e instintivamente recuei. Que gravações? Você e seu cúmplice, discutindo como drogar seu pai. Como, quando não funcionou, decidiram esperar ele morrer para virem atrás de mim. André me encarou por um longo momento. Então, surpreendentemente, sorriu. Você está blefando. Papai era muitas coisas, mas técnico não era uma delas. Ele mal sabia usar o celular. Ele sabia o suficiente para te gravar. Mesmo que essas gravações existam, André disse, andando lentamente ao meu redor como um predador. Quem vai acreditar nelas? Gravações antigas, de qualidade duvidosa, feitas por um homem morto, contra a palavra do filho preocupado com a mãe que está claramente sofrendo de paranoia? Ele estava certo. E sabíamos disso. Além disso, ele continuou, você invadiu meu quarto ontem à noite. Sim, eu sei. Carolina acordou de novo depois que você saiu e viu que a mala estava diferente. Você roubou remédios dela. Isso é crime, mãe. Remédios dela? Questionei. Sem rótulo, sem receita? São ansiolíticos. Carolina tem ataques de pânico. Compra em farmácia de manipulação, por isso não tem rótulo tradicional. Cada argumento que eu tinha, ele estava desmontando. Ele estava certo. Quem acreditaria em mim? Escuta, André disse, sua voz voltando ao tom razoável. Você claramente não está bem. Estas acusações, esta paranoia, roubar remédios no meio da noite. São sintomas, mãe, sintomas de uma mente em declínio. Não estou doente. Não está, ele concordou. Ainda. Mas vai ficar se não deixar eu te ajudar. Foi a forma como ele disse isso. Não se não aceitar ajuda, mas se não deixar eu te ajudar, que me fez entender. Era uma ameaça. O que você está dizendo? Forcei a pergunta. Estou dizendo que tenho amigos, mãe. Um deles é médico. Pode vir aqui, fazer uma avaliação e atestar que você não está em condições de tomar decisões por si mesma. Seria muito simples, rápido.
E então eu poderia legalmente assumir o controle dos seus bens para protegê-los, para proteger você. Você não pode fazer isso. Posso sim. E vou, se você não colaborar. Colaborar como? Ele sorriu. Janta com a gente hoje à noite. Haja como uma mãe normal, uma senhora agradável. Não faça cenas, não faça acusações malucas. Só se comporte. E segunda-feira, vamos juntos conversar com meu advogado. Assinar alguns papéis. Papéis que garantem que você vai ser bem cuidada e que eu posso tomar decisões em seu nome quando necessário. Você quer que eu assine minha liberdade. Quero que você facilite as coisas. Para nós dois. E se eu recusar? André se inclinou, seu rosto muito perto do meu. Então o médico vem amanhã. E não será uma conversa amigável. Será uma avaliação formal. Com Carolina e os pais dela como testemunhas de como você tem agido estranhamente. Como invadiu nosso quarto, roubou remédios, fez acusações infundadas, como está claramente não conseguindo distinguir realidade de fantasia. Ele estava me prendendo em um jogo. Se eu recusasse, ele me declarava incapaz à força. Se eu aceitasse, eu mesma assinava minha sentença de morte. Pense bem, mãe, ele disse, se endireitando. O jantar é às 7. Vista algo bonito. E, pelo amor de Deus, tome um banho de verdade. Você está fedendo. Ele saiu, fechando a porta da garagem atrás de si. Fiquei ali parada, tremendo. Não de medo, de raiva. André tinha coberto todas as saídas. Ou parecia ter coberto. Mas ele cometeu um erro crucial. Ele tinha me dado até às 7 da noite. E eram apenas 8 da manhã. 11 horas. Eu tinha 11 horas para virar esse jogo. Peguei meu celular. Primeira ligação. Para o laboratório que tinha pesquisado na noite anterior, que fazia análise de substâncias emergenciais. Preciso que um técnico venha até minha propriedade. É urgente. Pago o dobro. Segunda ligação. Para um advogado especializado em direito do idoso que tinha encontrado online com excelentes avaliações. Preciso de você aqui, hoje. Não posso ir até você. Pagarei seus honorários e deslocamento. Terceira ligação. Para uma loja de eletrônicos na cidade mais próxima. Vocês fazem entrega? Preciso de um gravador digital. Pequeno, discreto, que grave em HD. Quanto mais caro, melhor. Gastei R$ 5.000 nessas 3 ligações. Mas dinheiro era irrelevante agora. Minha vida estava em jogo. O técnico do laboratório chegou primeiro, lá pelas 10 da manhã. Um homem jovem, eficiente, que não fez perguntas quando expliquei que precisava saber o que havia nos comprimidos. Posso fazer uma análise rápida aqui mesmo com meu kit, ele disse. Resultado em 1 hora. Laudo completo em 24 horas, mas você terá o básico hoje. Perfeito. Enquanto ele trabalhava, a entrega da loja de eletrônicos chegou. 2 gravadores minúsculos, do tamanho de um botão, com qualidade de gravação surpreendente. Grudam em qualquer superfície. O entregador explicou. Autonomia de 48 horas. O advogado, Dr. Fernando Silva, chegou ao meio-dia. Era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhos astutos. Deixe eu entender, ele disse depois que expliquei tudo. Seu filho está tentando declarar você incapaz para assumir controle da sua propriedade e possivelmente te internar? Sim. E você tem evidências de extorsão contra o falecido marido? Sim. Gravações dele planejando drogar primeiro o pai, depois você? Sim. E ele fez ameaças explícitas esta manhã? Sim, mas sem testemunhas. Dr. Fernando assoviou baixinho. É um caso complexo, mas temos alguns caminhos. Ele passou a próxima hora me explicando meus direitos, o que eu poderia fazer, como me proteger legalmente. Fizemos uma procuração imediata, me protegendo de qualquer tentativa de André assumir controle dos meus bens. Gravei um vídeo, lúcida e clara, declarando minhas intenções e estado mental. Mas para realmente pegar seu filho, Dr. Fernando disse, precisamos dele confessando na frente de testemunhas. As gravações antigas ajudam, mas confissão fresca, com testemunhas presentes? Isso é ouro. Ele me convidou para jantar hoje, falei. Eu vou, e vou fazê-lo falar. Como? Expliquei meu plano. Dr. Fernando ouviu, e no final,
Um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. Senhora Ana, ele disse, você é mais esperta do que seu filho imagina. Aprendi com o melhor, respondi, pensando em Roberto. Meu marido passou seus últimos meses me ensinando, mesmo que eu não soubesse na época. O técnico do laboratório me entregou os resultados lá pelas 2 da tarde. São benzodiazepínicos, ele disse, mostrando o laudo preliminar. Dosagem alta, provavelmente flunitrazepam, conhecido como Rohypnol, a droga do estupro basicamente. Causa confusão, perda de memória, desorientação. Em doses repetidas, os sintomas imitam demência. Lá estava, prova física. Pode atestar isso num laudo oficial? Já estou preparando. Terá até o fim do dia. O resto da tarde passei me preparando. Tomei um banho de verdade, usando a mangueira da garagem e a água gelada. Foi humilhante, mas necessário. Vesti minha melhor roupa, fiz meu cabelo, me maquiei. Quando terminei, me olhei no espelho quebrado que encontrei num canto da garagem. A mulher que me encarava de volta não era mais a Ana fragilizada, de luto, que tinha chegado na fazenda. Era alguém mais forte, mais dura. Alguém que Roberto teria se orgulhado. Escondi um dos gravadores digitais na minha roupa. O outro, doutor. Fernando colocaria. Sim, ele tinha concordado em vir ao jantar. Como amigo de Carolina, ele explicara. Tenho conexões na cidade, conheço a família dela de eventos sociais, não será estranho eu aparecer. Às 6h30, ouvi uma batida na porta da garagem. Era Dona Vera, a mãe de Carolina. De Ana? Ela chamou suavemente. Posso entrar? Abri a porta. Ela estava com uma expressão preocupada, quase envergonhada. Vim buscá-la para o jantar, ela disse. Então olhou ao redor da garagem, onde eu tinha passado 2 dias. Vi lágrimas se formarem nos olhos dela. Isto não está certo. Não está, concordei. André disse que você preferia ficar aqui, que era mais confortável para você. André mente muito. Falei simplesmente. Dona Vera engoliu seco. Eu estava começando a suspeitar disso. Segui ela até a casa. Meu coração estava acelerado, mas minhas mãos estavam firmes. No bolso, o gravador minúsculo estava ligado, capturando cada som. A sala de jantar estava preparada para uma refeição formal. Toalha de mesa branca, minha toalha de mesa, pratos elegantes, meus pratos e flores frescas como centro de mesa. Todos já estavam lá. André e Carolina numa ponta, seu Mauro do outro lado, Rodrigo e sua esposa nas laterais, e em uma cadeira extra, recém-chegado, Dr. Fernando Silva. Oi, pessoal, Dr. Fernando disse alegremente quando entrei. Espero que não se importem, Carolina me ligou e comentou sobre este fim de semana maravilhoso. Estava passando perto e resolvi dar uma passada. Trouxe vinho. Vi a confusão no rosto de Carolina, mas ela era boa em máscaras. Fernando, que surpresa! Claro, sente-se, sente-se. André me olhou, avaliando. Eu sorri de volta, doce e submissa. Mãe, ele disse se levantando. Que bom que decidiu se juntar a nós. Como não? Respondi. É a minha casa, afinal. Vi o flash de raiva nos olhos dele, rapidamente suprimido. Nossa casa, ele corrigiu. Por enquanto. Ana! Seu Mauro se levantou também, parecendo genuinamente feliz em me ver. Finalmente, estava querendo agradecer por esta hospitalidade maravilhosa. Hospitalidade? Repeti, me sentando na cadeira que Dona Vera puxou para mim. Difícil ser hospitable quando você está dormindo numa garagem. Silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Mãe, André começou, voz tensa. Mas tudo bem, continuei alegremente, como se não tivesse acabado de soltar uma bomba. Sei que vocês precisavam do espaço. André me explicou tudo. Explicou? Rodrigo perguntou, parecendo confuso. Sim, sobre como ele gastou meu R1.000.000 nesta fazenda e precisava impressionar vocês todos, fazendo parecer que tinha sido ideia dele. Mãe! André bateu a mão na mesa. Você está confusa. Nós já discutimos isso. Realmente discutimos, concordei. Esta manhã, quando você disse que me declararia mentalmente incapaz se eu não colaborasse com seus planos. Ela está delirando. Carolina pulou. Dona Ana, a senhora não está se sentindo bem. Na verdade,
Nunca me senti melhor, respondi. Olhei ao redor da mesa para cada rosto. Vocês querem saber uma história? É sobre um filho que extorquiu 242 mil Rileys do pai, que tentou drogar o pai quando ele parou de pagar, e que agora está tentando fazer o mesmo com a mãe. Isso é absurdo. André se levantou. Papai, a senhora está ouvindo isso? Ela está completamente louca. Completamente lúcida, corrigi. E tenho provas de tudo. Provas? André riu, mas era um riso nervoso. Que provas? Não há provas de nada porque nada disso aconteceu. Não há? Alcancei a bolsa que tinha trazido e coloquei um envelope na mesa. Então, o que é isto? Todos os e-mails, todas as ameaças, tudo documentado pelo Roberto antes de morrer. Vi André empalidecer. E isto? Coloquei outro envelope. Gravações do Roberto, de você e seu amigo, discutindo como drogar pessoas, como causar confusão mental, como quando não funcionou com seu pai, decidiram que eu seria mais fácil. Estas gravações poderiam ser de qualquer coisa. André tentou, mas sua voz estava falhando. Poderiam ser editadas, manipuladas. Poderiam, concordei. Exceto por isto. Coloquei o laudo do laboratório na mesa. A análise química dos comprimidos sem rótulo que encontrei na sua mala. Rohypnol. Em dosagem suficiente para causar sintomas que imitam demência em uso prolongado. Você invadiu minha mala, Carolina guincheu. Roubou meus remédios. Seus remédios? Dr. Fernando interveio pela primeira vez, sua voz calma, mas autorizada. Senhora Carolina, Rohypnol não é prescrito legalmente no Brasil desde 1999. Possuir essa substância é crime. Uso para incapacitar alguém é crime ainda mais grave. Quem é você? André demandou. Dr. Fernando Silva. Advogado especializado em direito do idoso. Ele tirou um cartão e colocou na mesa. E testemunha de tudo que está sendo dito aqui. O silêncio que caiu foi absoluto. Então, continuei, minha voz firme. Vamos recapitular para nossos convidados, André. Você extorquiu seu pai por anos. Tentou drogá-lo quando ele recusou continuar pagando. Quando ele morreu, naturalmente e felizmente para você, decidiu fazer o mesmo comigo. Gastou minha herança numa propriedade e me mandou dormir na garagem da minha própria casa. Planejou me drogar para me fazer parecer confusa, então me declarar incapaz, vender minha propriedade e me trancar num asilo de 5ª categoria até eu, convenientemente, morrer. Olhei ao redor da mesa. Seu Mauro estava branco. Dona Vera chorava silenciosamente. Rodrigo e sua esposa estavam boquiabertos. É mentira, André sussurrou. Tudo mentira. Prove, desafiei. Prove que é mentira. As gravações, os documentos, o laudo químico, tudo está aqui. E o Dr. Silva pode atestar que estou em perfeitas condições mentais. Posso e atesto, Dr. Fernando confirmou. Passei a tarde com a senhora Ana. Ela é perfeitamente lúcida, orientada, capaz. Qualquer tentativa de declará-la incapaz seria fraudulenta e criminosa. André olhou ao redor da mesa, procurando por aliados, por alguém que acreditasse nele. Mas todos estavam olhando para ele com horror, nojo ou descrença. Carolina, ele virou para a esposa, diga a eles, diga que não é verdade. Mas Carolina estava olhando para os documentos na mesa, para o laudo do laboratório, e eu vi quando ela entendeu. O jogo tinha acabado. Ela começou, então parou. Olhou para André, então para os pais. Eu não sabia que era tão sério. Carolina! André praticamente gritou. Não sabia. Ela repetiu mais alto, desesperada. Você disse que eram só ansiolíticos. Disse que era para ajudá-la a dormir. E lá estava. A primeira rachadura. A primeira traição. Você está mentindo. André sussurrou. E havia terror em seus olhos agora. Estou protegendo a mim mesma. Carolina respondeu. Virou para os pais. Mamãe, papai, eu juro que não sabia sobre a extorsão, sobre os planos. André disse que a Deana estava doente, que precisava de ajuda, eu só... Cale a boca! André rugiu, e pela primeira vez, todos viram o monstro real. Você está nisso comigo? Não se atreva a... Nisso o quê, exatamente?
Dr. Fernando perguntou calmamente. No plano de drogar sua mãe? De declará-la incapaz fraudulentamente? De roubar sua propriedade? André se virou para mim, e o que vi em seus olhos me fez gelar, ódio puro, desmascarado. Você devia ter ficado quieta, ele disse baixinho. Devia ter aceitado o asilo. Seria mais fácil para todo mundo. Seria mais fácil para você, quer dizer. Sim, ele gritou, socando a mesa e fazendo todos pularem. Sim, seria mais fácil para mim. Você acha que foi fácil? Crescer sendo o filho perfeito, fazendo tudo certo, e ainda assim nunca sendo o suficiente? Nunca tendo o suficiente? Nós te demos tudo. Vocês me deram o básico, ele cuspiu. Enquanto guardavam cada centavo para sua estúpida fazenda, seus estúpidos sonhos, e eu tinha que me virar, pedir emprestado, me humilhar. Você nunca pediu emprestado, falei calmamente. Você extorquiu, ameaçou, manipulou. Eu peguei o que era meu por direito. Nada era seu, Dr. Fernando interveio. Tudo era da sua mãe e do seu pai, e suas ações constituem múltiplos crimes. Foi então que André fez algo que ninguém esperava. Ele pegou uma faca da mesa. Ninguém se mexe, ele disse, e sua voz estava estranhamente calma agora, quase serena. Vou sair daqui, e vou levar minha mãe comigo. Qualquer tentativa de me parar, e eu... Ele não precisou terminar a frase. A faca contra meu pescoço deixou tudo claro. Mas eu não senti medo. Senti, estranhamente, pena. Porque enquanto ele me arrastava para trás, em direção à porta, enquanto todos na mesa ficavam paralisados, eu falei: o gravador no meu bolso está capturando tudo, André. Cada ameaça. Cada confissão. E o Dr. Silva já ligou para a polícia no exato momento em que você pegou essa faca. Vi quando ele entendeu. Quando percebeu que tinha perdido. E foi exatamente nesse momento que ouvimos as sirenes. Dr. Fernando tinha sido mais esperto do que eu imaginava. Assim que André começou a perder o controle, ele tinha silenciosamente alertado as autoridades que tinha pré-posicionado próximo à propriedade, só por precaução. Acabe logo, André sussurrou no meu ouvido, a faca ainda tremendo contra minha garganta. Fale para eles irem embora. Não, eu vou te matar. Não vai, porque se me matar, você perde tudo de qualquer jeito. E se me deixar viver, ainda tem chance de uma sentença menor, um bom advogado, alegação de instabilidade mental. Senti a pressão da faca diminuir 1 milímetro. Você pode ter odiado ter pais que sonhavam, continuei suavemente, mas eles te amaram, e eu ainda te amo, André. Mesmo agora, mesmo sabendo o que você planejou fazer comigo, sou sua mãe, isso não muda. Então por que me destruiu? Ele perguntou, e sua voz quebrou. Não te destruí. Te impedi de me destruir. Há uma diferença. A faca caiu no chão com um barulho metálico. André desabou, seus joelhos cedendo, e ele chorou. Soluços profundos, quebrados, de alguém que finalmente tinha chegado ao fundo do poço. A polícia entrou segundos depois, mas André não resistiu. Deixou-se ser algemado, ainda chorando, enquanto eu ficava ali, meu pescoço com uma linha vermelha onde a faca tinha pressionado, mas viva. Viva e livre. A casa ficou caótica depois da prisão de André. A polícia precisou de depoimentos de todos, o que se estendeu pela noite. Carolina, vendo que estava prestes a ser acusada como cúmplice, fez o que toda boa sobrevivente faz. Começou a cooperar. Ele me disse que era para o bem dela. Ela repetiu pela terceira vez ao delegado. Que dê? Ana estava ficando confusa, que os comprimidos a ajudariam a dormir melhor. Eu não sabia que era Rohypnol. Não sabia sobre os planos de internação, sobre nada disso. Mentiras, provavelmente, mas mentiras úteis. O delegado me olhou, questionando silenciosamente se eu queria acusá-la também. Balancei a cabeça negativamente. Carolina era apenas uma oportunista, não uma assassina. E eu tinha peixes maiores para fritar. Ela pode ir, disse ao delegado, mas quero André respondendo por tudo. Extorsão, tentativa de fraude, posse de substância ilegal, ameaça, sequestro, tentativa de homicídio também, Dr. Fernando adicionou, mostrando o gravador que tinha estado em seu bolso. Tenho tudo gravado, todas as confissões,
todas as ameaças. O delegado, um homem de uns 50 anos com aparência cansada, assoviou baixinho enquanto revisava as evidências que eu tinha compilado. Senhora, ele disse, em meus 25 anos de polícia, nunca vi uma vítima tão bem preparada. Não sou vítima, corrigi gentilmente. Sou sobrevivente. Seu Mauro e Dona Vera estavam sentados no sofá da sala, ainda em choque. Ela chorava silenciosamente, enquanto ele apenas olhava para o nada. Rodrigo e sua esposa tinham ido embora assim que a polícia liberou. Claramente não queriam mais associação com André. Foi Dona Vera quem finalmente se levantou e veio até mim. Deana, ela disse, sua voz embargada. Eu sinto muito. Se eu tivesse desconfiado mais cedo, se tivesse questionado mais... Não foi culpa sua, disse sinceramente. André era muito bom em manipular. Enganou a todos nós. Mas, Carolina... Ela olhou para onde a nora estava dando depoimento. Ela sabia? Ela estava envolvida? Acho que ela sabia mais do que está admitindo, respondi honestamente. Mas não o suficiente para ser cúmplice total. Ela é apenas omissa. Vou pedir o divórcio em nome dela, seu Mauro disse de repente, sua primeira palavras em 1 hora. Amanhã mesmo. Minha filha não vai ficar ligada a um criminoso. Era engraçado como, há apenas algumas horas, eles estavam brindando André como um empreendedor visionário. Agora, mal podiam esperar para cortar todos os laços. Mas eu não os culpava. Autopreservação é um instinto humano básico. Eram quase 2 da manhã quando a polícia finalmente terminou e levou André. Ele não olhou para mim quando saiu. Manteve a cabeça baixa, os ombros curvados, algemado como o criminoso que era. Todos os outros foram embora logo depois. Carolina com os pais, que claramente queriam distância de toda aquela situação o mais rápido possível. A casa, que horas atrás estava cheia de risadas e conversas, ficou silenciosa. Dr. Fernando foi o último a sair. Tem certeza que ficará bem sozinha? Ele perguntou na porta. Pela primeira vez em semanas, respondi. Tenho certeza absoluta. Ele sorriu. Você é uma mulher notável, Deana. Seu marido escolheu bem ao deixá-la tão bem preparada. Roberto sempre foi cuidadoso. Amanhã começaremos o processo legal formal, ele continuou, voltando ao modo profissional. Vou pedir uma ordem de restrição permanente contra André, caso ele seja solto sob fiança. Também vamos processar pela extorsão ao seu marido, pela tentativa de fraude, por tudo. Ele vai passar um bom tempo na prisão. Obrigada, Dr. Fernando. Não precisa agradecer. É meu trabalho. Ele pausou na porta. E Deana? Aquela coisa sobre o asilo, o solar dourado. Vou dar uma dica para o Ministério Público. Um lugar daqueles não deveria existir. Depois que ele saiu, caminhei pela casa, minha casa, pela primeira vez como sua verdadeira dona. Não mais uma intrusa escondida, não mais uma vítima sendo manipulada. Era minha. Fui até a varanda, aquela varanda onde Roberto e eu planejávamos tomar café juntos. Sentei na cadeira de balanço que estava ali e olhei para as colinas sob a luz da lua. Conseguimos, amor, falei para a noite. Nosso sonho está seguro. E eu estou segura. O vento soprou suavemente, balançando as árvores, e por um momento, juro que senti Roberto ali comigo. Não de forma sobrenatural ou mística, apenas a certeza profunda de que ele estaria orgulhoso. Não dormi naquela noite. Não por medo ou estresse, mas porque estava ocupada. Tinha muito a fazer. Primeiro, mudei todas as fechaduras da casa. Chamei um chaveiro 24 horas da cidade mais próxima e paguei uma fortuna para ele vir imediatamente. Nenhuma chave de André funcionaria mais. Segundo, revisei todos os documentos da fazenda, garantindo que tudo estava em ordem, que não havia nenhuma brecha legal que André pudesse explorar de dentro da prisão. Terceiro, e mais importante, comecei a planejar o futuro. Porque esta fazenda, este sonho, não podia ser apenas sobre mim. Roberto tinha me deixado não apenas proteção, mas propósito. E eu ia honrar isso. Quando o sol nasceu, pintando as colinas de dourado e rosa, eu estava na cozinha, tomando café e fazendo listas. Listas de reformas necessárias, de quartos que poderiam ser convertidos, de organizações que eu poderia contatar. Porque se André achava que ia me trancar num asilo,
Ele não sabia que tinha me dado a ideia perfeita. Só que ao contrário. Eu ia transformar esta fazenda num refúgio, mas não para criminosos lucrarem com negligência. Para mulheres como eu, idosas, viúvas, que tinham sido abusadas por familiares, que precisavam de um lugar seguro para reconstruir suas vidas. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividade legal e burocrática. André foi formalmente acusado de múltiplos crimes. A lista era longa. Extorsão, pelos 242. 0000 roubados de Roberto. Tentativa de fraude para declarar incapacidade mental, posse de substância controlada ilegal, sequestro, quando me segurou com a faca, ameaça e mais uma dúzia de outras acusações menores. Seu advogado tentou alegar que era um mal-entendido familiar, que André estava genuinamente preocupado com a saúde mental da mãe. Mas as gravações eram claras demais, as evidências muito sólidas. Não havia como distorcer a verdade desta vez. A audiência de fiança foi particularmente satisfatória. O juiz, uma mulher de uns 60 anos, curiosamente perto da minha idade, leu todas as acusações, ouviu os argumentos, então olhou André diretamente nos olhos. Senhor Silva, ela disse, sua voz fria como gelo. Em meus 20 anos no judiciário, raramente vi um caso tão calculado de abuso familiar. Fiança negada. O senhor permanecerá detido até o julgamento. Vi André fechar os olhos, derrotado. Carolina, que estava na plateia do tribunal, saiu antes do final da audiência. Soube depois que ela tinha mesmo entrado com divórcio, alegando que foi enganada sobre o caráter do marido. Conveniente. Mas eu tinha coisas mais importantes para pensar do que em Carolina. 2 meses após aquela noite fatídica, a fazenda estava irreconhecível. Tinha contratado uma equipe de reforma para converter 2 dos quartos em suítes mais acessíveis, com barras de apoio e banheiros adaptados. A garagem, aquela garagem onde tinha sido forçada a dormir, foi transformada em uma sala de terapia e atividades. Dr. Fernando me ajudou a estabelecer a fazenda legalmente como uma instituição sem fins lucrativos. Lar de Acolhimento Nova Aurora, nomeamos. Todo o dinheiro que restava da herança de Roberto, os 500 mil rios que eu tinha guardado, foi colocado em um fundo para manter o projeto. Tem certeza disso? Dr. Fernando perguntou quando assinei os documentos. Este dinheiro é seu. Você poderia viver confortavelmente pelo resto da vida. Vou viver confortavelmente, respondi, fazendo algo que importa. A primeira residente, além de mim, foi Margarida. Ela tinha 65 anos e tinha sido financeiramente abusada pela filha e pelo genro por mais de 10 anos. Quando finalmente teve coragem de denunciar, ficou sem lugar para morar. Eles tinham vendido a casa dela e embolsado o dinheiro. É aqui? Ela perguntou quando chegou, suas malas velhas nas mãos, os olhos cheios de lágrimas. É mesmo de verdade? É de verdade, assegurei, ajudando-a com as malas. Este é seu quarto. Você pode decorar como quiser, mudar os móveis, pintar as paredes. É seu. Ela desabou chorando ali mesmo, e eu a abracei, deixando-a liberar anos de dor, de humilhação, de medo. Eu entendia. Deus, como eu entendia. Semanas depois veio Helena, 72 anos, que tinha sido mantida como empregada não paga pelos sobrinhos que tinham assumido o controle de sua casa. Depois Rosa, 68, cujo filho, viciado em drogas, tinha roubado cada centavo que ela tinha. Histórias diferentes, mas todas com o mesmo tema. Familiares predadores, idosos vulneráveis, abuso financeiro e emocional. E cada uma delas encontrou na fazenda o que eu tinha encontrado. Um lugar para reconstruir, para curar, para ser respeitada novamente. Criamos uma rotina. Cafés da manhã na varanda. Aquela varanda que Roberto tanto sonhou, onde conversávamos sobre tudo e nada. Tardes cuidando do jardim que comecei a cultivar. Tomates, alface, ervas aromáticas. Noites assistindo filmes na sala ou apenas sentadas no silêncio confortável de quem entende a dor uma da outra sem precisar falar. Não era um asilo. Era uma família. A família que escolhemos, não a que nos foi imposta.
O julgamento de André foi marcado para 6 meses após sua prisão. Dr. Fernando me manteve informada de cada desenvolvimento do caso. O promotor está pedindo 15 anos. Ele me disse em uma das nossas reuniões semanais. Com as evidências que temos, é bem provável que consigam. 15 anos, repeti, tentando processar. Meu filho passaria 15 anos na prisão. Você está pensando em pedir clemência? Doutor. Fernando perguntou gentilmente, conhecendo-me bem o suficiente agora para ler meus pensamentos. Não, respondi depois de uma longa pausa. Não estou. Não é vingança, entende? É justiça e é proteção para mim e para qualquer outro idoso que ele pudesse tentar vitimar no futuro. Você tem um coração maior do que ele merece, Dr. Fernando observou. Não tenho coração grande. Tenho apenas uma compreensão clara do que precisa ser feito. Na semana do julgamento, as outras residentes se ofereceram para ir comigo ao tribunal. Para apoio, Margarida explicou. Você esteve aqui para nós. Queremos estar aí para você. Mas recusei. Este é algo que preciso fazer sozinha, expliquei. É o fechamento. É o momento final desta história. O dia do julgamento chegou. O tribunal estava cheio. Aparentemente, o caso tinha ganhado a atenção da mídia. Filho tenta drogar mãe para roubar herança. Era uma manchete sensacional demais para os jornais ignorarem. André entrou algemado, vestindo o uniforme laranja da prisão. Tinha emagrecido, ficado grisalho nas têmporas. Parecia 10 anos mais velho que os 38 que tinha. Nossos olhos se encontraram por um breve momento. Vi neles... o quê? Arrependimento? Raiva? Derrota? Talvez tudo isso. O julgamento durou 3 dias. O promotor apresentou as gravações, os documentos de extorsão, o laudo dos comprimidos, os depoimentos de todos que estavam no jantar naquela noite. Foi metódico, devastador, incontestável. O advogado de defesa de André tentou argumentar distúrbio de personalidade, problemas de saúde mental não diagnosticados, uma vida de pressão que o levou ao colapso. Mas era fraco, e todos sabiam. No último dia fui chamada para depor. Caminhei até o banco das testemunhas com a cabeça erguida. Senhora. Ana, o promotor começou gentilmente. Pode nos contar em suas próprias palavras o que seu filho planejava fazer com a senhora? E contei. Tudo. A garagem, as ameaças, os comprimidos, o plano de internação, a tentativa de me declarar incapaz. Falei calmamente, factualmente, sem emoção excessiva. Apenas a verdade nua e crua. Quando terminei, o silêncio no tribunal era absoluto. E mesmo assim, o promotor continuou, mesmo depois de tudo isso, a senhora não pediu que ele fosse perdoado ou que recebesse uma sentença menor. Por quê? Olhei para André. Realmente olhei para ele. Meu filho, o bebê que amamentei, a criança que protegi, o adulto que traiu tudo que eu era. Porque perdão e consequências não são mutuamente exclusivos, respondi. Eu o perdoo, ou estou tentando perdoar, pelo que ele tentou fazer comigo. Isso é pela minha paz interior, pela minha cura. Mas ele ainda precisa enfrentar as consequências de suas ações. Não apenas pelas coisas que me fez, mas pelas coisas que fez ao seu pai, que não está mais aqui para buscar justiça por si mesmo. E se ele for condenado a uma longa sentença? Então, talvez, nos anos que passar preso, ele encontre o tempo para refletir sobre quem se tornou. E talvez, apenas talvez, encontre um jeito de se tornar alguém melhor. Desci do banco das testemunhas. Ao passar por André, ele sussurrou algo tão baixo que quase não ouvi. Me desculpa. Não parei. Não respondi. Apenas continuei andando. 2 horas depois, o júri voltou com o veredicto. Culpado em todas as acusações. A sentença, 12 anos de prisão, com possibilidade de progressão de regime após cumprir 1/3 da pena se demonstrasse bom comportamento. Também foi ordenado a pagar restituição, os R$242 mil que tinha extorquido de Roberto, com juros e correção monetária. André não reagiu quando a sentença foi lida. Apenas assentiu, aciando seu destino. Saí do tribunal sentindo... vazia, de certa forma. Não era vitória, não era alegria. Era apenas o fim de um capítulo doloroso.
Dr. Fernando me encontrou na escada do tribunal. Como se sente? Aliviada, respondi honestamente. Exausta, mas principalmente aliviada. Ele vai recorrer, provavelmente. O advogado já mencionou. Deixe ele recorrer. As evidências não vão mudar. A verdade não vai mudar. Voltei para a fazenda quando o sol estava se pondo, pintando as colinas com aqueles tons dourados que Roberto tanto amava. As residentes estavam esperando na varanda, e quando saí do carro, todas se levantaram. E então? Margarida perguntou. 12 anos, respondi. Elas assentiram. Ninguém aplaudiu ou comemorou. Todas entendiam que não era esse tipo de vitória. Era apenas justiça sendo feita. Venha, Helena disse, me guiando para a cozinha. Fizemos sua sopa favorita. E aquele pão que você gosta. Sentamos juntas naquela noite. As 4 mulheres que a vida tinha machucado, mas não quebrado. E pela primeira vez em meses, senti algo que tinha esquecido que era possível sentir. Paz. 2 anos se passaram desde aquela noite fatídica. 2 anos desde que expus André. Desde que minha vida mudou completamente. O lar de acolhimento Nova Aurora agora abriga 7 residentes permanentes e tem uma lista de espera de mais 20 mulheres. Precisei expandir. Construímos 2 chalés pequenos no terreno, cada um com 2 quartos, para acomodar mais pessoas. O financiamento vem de doações, de eventos beneficentes que organizamos e de uma parceria com a prefeitura local, que reconheceu o valor do trabalho que fazemos. Dr. Fernando, que virou um amigo próximo além de advogado, nos ajuda a manter tudo legal e funcionando. Margarida agora cuida do galinheiro que construímos. Temos 15 galinhas e um galo prepotente chamado Roberto, em homenagem ao meu marido. Ela diz que cuidar dos animais a ajudou a curar algo dentro dela que estava quebrado há anos. Helena descobriu talento para a jardinagem. Nosso jardim agora é exuberante, cheio de vegetais e flores. Ela vende os excedentes na feira da cidade aos sábados e o dinheiro vai para o fundo de manutenção da fazenda. Rosa, que tinha sido professora antes de se aposentar, começou a dar aulas de alfabetização para adultos na cidade vizinha. Descobriu o propósito novamente, e sua transformação foi linda de ver. De uma mulher quebrada e sem esperança para alguém vibrante e cheia de vida. Quanto a mim, aprendi que o fim de um sonho pode ser o começo de outro. Roberto e eu queríamos esta fazenda como nosso refúgio. E é, mas não apenas nosso, é de todas nós. E isso é ainda melhor do que podíamos ter imaginado. Visitei André uma vez, 6 meses após sua condenação. Foi uma decisão difícil, que levou semanas para tomar. Margarida me aconselhou contra. Você não precisa fazer isso, ela disse. Você não lhe deve nada. Não é sobre dever, expliquei. É sobre fechamento. Meu, não dele. A prisão era tudo o que você imaginaria. Cinza, fria, opressiva. André parecia menor ali, diminuído. Os ombros caídos, o olhar apagado. Sentamos separados por um vidro, falando por telefones velhos. Não esperava que viesse, ele disse, sua voz rouca. Eu também não, admiti. Ficamos em silêncio por um momento. Então ele falou. Eu realmente sinto muito. Sei que não muda nada, mas preciso que você saiba. Por quê? Perguntei. Não de forma acusatória, mas genuinamente curiosa. Por que você fez isso? André passou a mão pelo cabelo. Mais grisalho agora, até mais do que no julgamento. Terapia aqui me obrigou a confrontar muita coisa. Acho que sempre senti que nunca seria suficiente. Vocês eram tão completos um com o outro, tão felizes, e eu era apenas o filho, a obrigação. Você nunca foi uma obrigação. Eu sei disso agora. Ele me interrompeu. Mas não sabia antes, ou não queria saber. Criei uma narrativa na minha cabeça onde vocês eram os vilões me privando do que eu merecia. E quanto mais eu acreditava nisso, mais fácil ficava justificar o que eu fazia. E o plano de me matar? Como você justificou isso? Ele fechou os olhos. Não consigo. Não consigo justificar. Era monstro. Eu estava tão fundo no buraco que tinha cavado que não via mais saída. Parecia mais fácil terminar com o problema. Eu não era um problema. Era sua mãe. Eu sei. Lágrimas escorreram pelo rosto dele.
Deus, eu sei, e vou passar o resto da minha vida sabendo. Esta prisão aqui, ele bateu no vidro, é nada comparado à prisão na minha cabeça. Fiquei mais 15 minutos, mas não havia muito mais a dizer. Ele tinha arruinado sua vida, quase arruinado a minha, e agora teria que viver com isso. Quando me levantei para sair, ele falou uma última vez. A fazenda... Você ainda está lá? Estou. E está... feliz? Pensei na pergunta. Nas manhãs de café na varanda com as outras mulheres, nas tardes no jardim, nas noites tranquilas sob as estrelas, no propósito que encontrei ajudando outras pessoas a se recuperarem do mesmo tipo de abuso que sofri. Sim, respondi honestamente. Estou feliz. Via algo passar pelo rosto dele. Inveja, talvez, ou arrependimento. Ainda bem, ele disse, e pareceu sincero. Pelo menos algo de bom saiu de tudo isso. Não voltei para visitá-lo depois disso. Não por raiva ou rancor, mas porque não havia necessidade. Aquele capítulo estava fechado. Ele tinha seu caminho para percorrer. De redenção ou de amargura continuada era escolha dele. E eu tinha o meu. Carolina, soube através de Dr. Fernando, tinha se mudado para outro estado. Voltou para a casa dos pais, conseguiu um emprego administrativo e estava tentando reconstruir sua vida longe do escândalo. Aparentemente, estava em terapia também, trabalhando em seus próprios demônios. Esperava sinceramente que ela encontrasse seu caminho. Seu Mauro e Dona Vera me enviaram uma carta de desculpas 6 meses após o julgamento. Era sincera, cheia de arrependimento por não terem visto o que estava acontecendo, por terem acreditado nas mentiras de André. Não tinha raiva deles. Tinham sido enganados também. Escrevi de volta, aceitando o pedido de desculpas e deixando claro que não guardava ressentimentos. Em um domingo ensolarado, 2 anos depois daquela noite, fiz algo especial. Chamei todas as residentes para o riacho na propriedade. Vamos fazer uma cerimônia, anunciei. Uma cerimônia de liberação. Tinha pedido para cada uma escrever em um papel as coisas que queriam deixar para trás, a dor, a raiva, o trauma, o passado que as assombrava. Não precisavam me mostrar. Era só para elas mesmas. Uma por uma, rasgamos os papéis e jogamos os pedaços no riacho, vendo-os serem levados pela corrente. Que a água leve embora o que não nos serve mais, disse, e que possamos ficar apenas com o que nos fortalece. Quando foi minha vez, olhei para o papel em minhas mãos. Tinha escrito apenas uma palavra: traição. Rasguei e joguei. Vi os pedaços boiarem, girarem, então serem levados embora. Roberto, falei silenciosamente, sabendo que ele ouviria onde quer que estivesse. Nosso sonho se realizou. Não do jeito que planejamos, mas de um jeito ainda melhor. A fazenda está cheia de vida, de amor, de mulheres fortes que se recusaram a ser vítimas. Você ficaria orgulhoso. Aquela noite, sentadas na varanda sob as estrelas, Margarida fez uma pergunta. Ana, você já se pergunta, e se ele não tivesse sido tão ganancioso? E se ele tivesse esperado você morrer naturalmente? Me pergunto, admiti. Ele teria herdado tudo eventualmente. Mas a ganância tem isso. Nunca é sobre quanto você tem. É sobre querer mais, querer agora, querer sem esforço. Acha que ele realmente mudou? Rosa perguntou. Lá na prisão? Honestamente? Não sei. Espero que sim. Mas não é mais responsabilidade minha garantir isso. Cada um de nós tem que encontrar seu próprio caminho de volta para a humanidade, se é que escolhemos fazer isso. E você? Helena perguntou. Você encontrou seu caminho de volta? Olhei ao redor, para as colinas que Roberto e eu tínhamos sonhado, para a casa que se tornou um lar verdadeiro, para as mulheres que se tornaram minha família escolhida. Acho que não voltei para onde estava, respondi devagar, pensando enquanto falava. Acho que encontrei um caminho novo, um caminho melhor. Para onde esse caminho leva? Margarida perguntou. Sorri. Para onde precisar levar? Temos quartos vazios ainda, mais mulheres que precisam de ajuda. Temos um jardim para expandir, planos para uma oficina de artesanato, talvez até algumas cabras se Helena conseguir me convencer. Elas riram, e o som encheu a noite com calor e alegria. Na semana passada,
Recebi uma carta de uma mulher de 70 anos de outra cidade. Sua neta tinha me visto em uma reportagem sobre o lar de acolhimento e pensou que ela poderia precisar de ajuda. Meus filhos querem me colocar num asilo para vender minha casa, ela escrevia. Estou com medo, não sei o que fazer. Vi sua história e pensei, talvez exista esperança. Existe esperança para mim? Respondi na mesma noite. Sim, existe sempre esperança. E existe sempre um caminho, mesmo quando parece que todas as portas foram fechadas. Porque se aprendi algo de tudo isso, de toda a dor e traição e luta, é que somos mais fortes do que pensamos, que podemos ser traídas pelos nossos próprios filhos e ainda assim nos levantar. Que podemos enfrentar o pior do que a humanidade tem a oferecer e ainda escolher ser gentis, ser compassivas, ser fortes. Roberto me deu as ferramentas que precisava para sobreviver, as evidências, as gravações, o dinheiro, o amor. Mas eu tive que escolher usá-las. Tive que escolher lutar ao invés de desistir. Tive que escolher me tornar uma leoa ao invés de continuar sendo a presa. E agora estou escolhendo ajudar outras mulheres a fazer a mesma escolha. Então sim, existe esperança. Sempre existe. Enquanto o último raio de sol desaparecia atrás das colinas, apagando as luzes naturais e acendendo as estrelas, fechei os olhos e senti a brisa suave no meu rosto. 62 anos. Era essa a minha idade agora. 62 anos, mas me sentia mais viva do que nunca. Mais forte, mais eu mesma. Obrigada. Sussurrei para o universo, para Roberto, para qualquer força que tinha me guiado através da escuridão até aqui. Obrigada por me mostrar quem eu realmente sou. E quem eu era. Era uma mulher que tinha transformado a traição em propósito, o veneno em cura, a fazenda que quase foi minha tumba em um santuário para sobreviventes. Era Ana. Simplesmente Ana. E finalmente, depois de 62 anos, estava bem em ser apenas isso.